Fala aí, eu sou a Marise do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre soluções de EDOs e ponto ordinário. Bom, primeiro vamos lembrar um pouquinho sobre solução de EDO de segundo grau. Então a gente tem essa EDO e aí a gente resolve fazendo o quê? A equação característica dela. A gente pega as mesmas constantes, A, B e C, e aí no lugar da derivada segunda de y a gente põe r ao quadrado, da derivada primeira a gente põe r, e da própria função y a gente não coloca nada. Aí, quando a gente chega aqui, a gente chega em três casos possíveis. Aqui nós temos o quê? A, B, C constantes. Então, a gente pode chegar que o delta da equação de segundo grau é b ao quadrado menos 4ac, lembra? E aí, nos casos em que esse delta é maior que zero, a gente tem duas raízes possíveis. Então, R1 e R2. E o nosso y de x, que é a nossa solução, fica nesse formato. Temos também o caso que o nosso delta é igual a zero. E aí, na verdade, nós vamos ter, ao invés de ter duas raízes diferentes, vamos ter uma raiz que a gente chama de raiz dupla. E aí a solução já fica dessa formatinho. E no caso que o nosso delta é menor que zero, nós temos aquelas raízes complexas conjugadas, lembra disso? Então nós temos o formato com o e elevado a alfa x, cosseno aqui e seno aqui. Beleza, mas para que a gente está vendo isso? Agora a gente também vai falar sobre EDO, só que nesse caso é um pouquinho diferente. Nós temos que, ao invés daquelas constantes A, B e C, nós temos nós temos funções acompanhando a nossa derivada segunda, a derivada primeira e nosso y. Então, o que acontece? Nesse caso, a gente vai mudar um pouquinho a forma que a gente vai resolver. Nós vamos usar séries de potências. Beleza, Marise, mas e aí? Vamos usar séries de potências como? Vamos então aprender o método para a gente usar essa série de potências. Primeiro a gente vai dizer que o nosso y é uma série de potência, que nada mais é que dizer que o y de x é um somatório de 0 a infinito de an x menos zero, porque a gente vai dizer que está centrado no ponto x0. Ora, mas que ponto é esse? x0 é um ponto ordinário. Ponto ordinário, o que isso significa? Vamos ver. Bom, ponto ordinário nada mais é do que o ponto em que, quando ele entra na função p de x, ele é diferente de zero. E a função p de x é aquela que está acompanhando o quê? A derivada segunda. Então, vamos ver um exemplozinho para ficar mais fácil. Por exemplo, aqui, o que é o nosso p de x? É o x ao quadrado menos 1, porque ele que está acompanhando o nosso y duas linhas, né? A nossa derivada segunda. Beleza, só que eu quero que seja diferente de zero para ser ponto ordinário. Olha, vamos descobrir os valores em que vai ser igual a zero, ou seja, para x igual a mais 1 e menos 1. E aí a gente já sabe que para esses valores não é um ponto ordinário, mas para todos os outros é. Concorda? Então, por exemplo, nesse caso, x igual a zero é um ponto ordinário, porque se eu substituir o zero, vai dar menos 1, diferente de zero, ponto ordinário. Tem uma segunda condição também. E aí, usando o q de x e o r de x, em que o q de x0 sobre p de x0 e o r de x0 sobre p de x0 são funções analíticas em x0. Ora, mas essa segunda condição ela é bem menos usada. A gente costuma, na prática, usar p de x0 diferente de zero. Beleza? Vamos então ver como agora a gente já sabe ponto ordinário, mas a gente tem que pensar como que a gente vai resolver uma EDO por séries. Então vamos pensar um caso. Eu tenho aqui uma EDO segundo grau, ou seja, derivada segunda menos y igual a zero. E aí eu tenho as condições, y de zero igual a 1 e a derivada, né, primeira, em zero igual a zero. Vamos então usar a nossa série de potências. O que eu vou fazer? Passo 1.
eu vou chamar o meu y como a gente faz na série de potências. Somatório de AN vezes x elevado a n. Que nada mais é, por exemplo, no caso de n igual a 0. O x elevado a 0 vai ser 1, então vamos ter só 1 a 0. Para n igual a 1, o nzinho aqui igual a 1 vai ficar a 1 e o x vai estar elevado a 1, então vezes x. A 2, para n igual a 2, a 2 vezes x elevado a 2 e assim por diante, porque vai até infinito. Tudo bem? Então vamos ver como que a gente vai resolver isso. Bom, eu tenho aqui o y de x, só que o que eu quero, a minha expressão é o quê? Derivada segunda menos o y igual a 0. Então vamos derivar. Derivei a primeira vez. O nzinho vem para cá, vai ficar n a n vezes x menos 1, n menos 1. Vamos derivar a segunda vez. N vezes o n menos 1, que estava no expoente, o n permanece, x elevado a n menos 2. Não sei se você reparou, mas o meu n aqui, ó, inicial mudou. Por quê? Vamos pensar aqui, qual que era o primeiro termo? Era a 0. Lembra? Para n igual a 0, o meu primeiro termo começava com a 0. E aí, o A0 é uma constante, certo? Quando a gente deriva, o A0 vai embora. Então, a gente vai começar do A1. Ora, aqui, o nosso primeiro termo vai ser A1. Quando a gente derivar, o A1 também vai embora. Então, a gente vai começar aqui do n igual a 2, tá bom? Então, vamos continuar. Conseguir descobrir quanto vale a derivada primeira e a derivada segunda. O que eu quero é a derivada segunda menos y. Passo 2. Vamos montar a nossa expressão. Esse foi o valor da derivada segunda que a gente achou e o próprio y que a gente já tinha definido como uma série de potências. Beleza. E agora, o que a gente faz? Passo 3. Agora, a gente tem que fazer com que os nossos somatórios comecem do mesmo número, porque senão eu não tenho como juntar esses somatórios. E aí, o que a gente faz? Olha, aqui está começando em n igual a 2, e dentro do meu somatório eu tenho n aqui, aqui, aqui e no expoente. O que eu vou fazer? Eu vou dizer o n começando em 0, só que para todos os lugares em que eu tenho n, eu vou somar 2. Então, vamos ver como vai ficar isso. Somatório. Aí, aqui eu tenho n. Não tenho? E vou começar em 0. Comecei em 0, indo até infinito. Olha, ali eu tinha um n, eu vou somar 2. Então, aí vai ser n mais 2. Beleza. O próximo parênteses eu tenho o quê? n menos 1. Se eu somar 2, vai ficar n mais 1. E o AN? AN vai ficar a n mais 2. O nosso x, quando eu somar 2, vai ficar x elevado a n. Então, esse somatório é exatamente igual a esse. A gente só fez com que o valor inicial começasse em 0. E aí, como que a gente vai usar isso? Voltando para a nossa expressão, a gente colocou tudo no somatório começando em 0. Vamos para o próximo passo. Juntei os somatórios. No que eu juntei os somatórios, eu pude colocar o xn em evidência. Tá vendo que ele está aqui e aqui? Botei em evidência. O meu xn, ele não vai poder ser igual a 0. Então, o que vai ser igual a 0? Passo 5. Todo o restante que estava no somatório, eu vou dizer que é igual a 0. E aqui a gente vai entrar no que a gente chama de relação de recorrência. Então, vamos mostrar como que vai ficar isso daqui. Lembrando que o meu y é igual ao somatório, A0, A1, A2. E aí, o meu y0, ele vai ser o que a gente tinha nas condições. Não sei se vocês estão lembrados, eu trouxe aqui, ó.
meu y de 0 é igual a 1. Ora, vamos substituir aqui. Se x igual a 0, vai sobrar o quê? Tudo isso aqui tem x. Só vai sobrar a 0. Logo, a 0 igual a 1. E o y' de 0? Se lembra que eu vou derivar o A0 é constante, vai embora? Vai ficar A1 mais A2 vezes x. Então, a gente vai chegar que o meu A1 vai ficar igual a 0. Beleza? Já sei A0 e A1. Eu posso jogar aqui para descobrir os outros valores. Então, vamos lá. A0 é 1, eu já tenho para n igual a 0. Como vai ficar? Se aqui é 0, vai ficar 2 vezes 1 vezes A2, beleza? N igual a 0, menos A0 igual a 0. Daqui eu vou tirar que o meu A2 é igual a 1 sobre 2 vezes 1. E para n igual a 1, vai ficar 3 vezes 2 vezes A3 menos A1 igual a 0. Como o meu A1 é 0, eu vou chegar que o A3 é igual a 0. E aí, para n igual a 2, já deixei esquematizado. Eu vou chegar aqui a 4 é 1 sobre 4 vezes 3 vezes 2, a 5 é igual a 0. Com isso, eu vou chegar numa expressão geral. Que é essa expressão geral? N ímpar, a n vai ser sempre 0. Então, se n é igual a 2p mais 1, ou seja, um número ímpar, meu n vai ser igual a 2p mais 1 igual a 0. Já no caso do n par, ou seja, n igual a 2p, meu an igual a 2p, que é igual a 1 sobre 2p fatorial. E aí a gente pode botar no y de x, que é o somatório de anx elevado a n, a2p, que são todos os pares, e aqui todos os ímpares. E aqui a gente já sabe que todos esses ímpares serão igual a 0. Show! Como que a gente vai usar isso agora? Meu y de x ficou só com os números pares, certo? Só que A2P a gente já viu que é o quê? 1 sobre 2P fatorial. Ou seja, meu y de x é igual a x elevado a 2P sobre 2P fatorial. E aí, quando a gente desenvolve isso, botando P igual a 0, substitui P igual a 1, a gente vai chegando nessa expressão. Que nada mais é que agora é um pouquinho aquelas matemáticas, mas também não é difícil. Pensa que eu peguei um número, dividi em 2. Então aqui está a primeira metade, com meio, e ele igualzinho com a metade. Beleza? É um pouquinho matemática? É, mas vamos entender por que eu estou botando essa matemática. Aí desse lado eu vou somar termos ímpares e desse lado eu vou subtrair os mesmos termos. Ou seja, aqui dentro do parênteses eu vou somar x, vou somar 1 sobre 3 fatorial x ao cubo e assim por diante. E para não mudar o valor, aqui eu vou subtrair esses termos iguaizinhos que eu fiz lá. Então não estou mudando nada, só estou fazendo uma matemática para vocês entenderem onde eu quero chegar. Beleza, fiz isso. Ó, os termos que eu somei de um lado são os mesmos que eu subtraí do outro. E aí a gente vai chegar que essa parte aqui, não sei se vocês já maldaram por que eu fiz toda essa matemática, é a série de Taylor para e elevado a x, enquanto que essa é a série de Taylor para e elevado a menos x. Ora, então todo esse trabalho que a gente teve foi para chegar que esse y de x é igual a meio de e elevado a x mais meio de e elevado a menos x. Nesse caso, seria mais fácil usar a nossa solução normal de ADO, porque a gente já chegaria nisso. Mas em outros que não teria essa série de Taylor, a gente usa a nossa série de potências que resolve tudo, tá bom? E aí, esse vídeo te ajudou?
Responde aí.